Capítulo 5, Comunidades e Populações. Então ele segue a sequência didática do livro, né? Professor, só essa coisa linda que fala com vocês. Disciplina Biologia, tá bom? Então vamos lá dar continuidade aí. Nossos objetivos aqui para esse conteúdo que a gente tem que alcançar com ele aí, certo? A gente tem que fazer aí, conhecer e compreender as comunidades e as populações e seus fatores estruturantes. Então a gente vai conhecer tudo isso hoje, saber quem são esses fatores estruturantes das populações e das comunidades. Entender as interações que podem ocorrer entre as populações de uma comunidade, ou seja, aí nós vamos entrar no detalhe, nós vamos falar sobre as interações intraespecíficas, interações interespecíficas, harmônicas, desarmônicas, aí entra aquela questão do inquilinismo, predatismo, parasitismo, nós vamos ver todas essas relações a partir de agora. Além de compreender como se dá o equilíbrio ou desequilíbrio dessas populações através de suas taxas, taxas de natalidade e taxa de mortalidade. E essa parte aí das taxas de mortalidade e natalidade nós não vamos ver hoje. Como eu disse, eu dividi o assunto em duas partes. Então, essa segunda parte a gente vai estar vendo posteriormente no outro material que eu vou estar trabalhando com vocês, perfeito? Bom, então para a gente iniciar, a gente vai ter aqui alguns conceitos iniciais. Professor, que conceitos iniciais são esses? Nós já vimos lá atrás, quando a gente começou a trabalhar a parte ecologia, nós vimos que a ecologia ela estuda as relações entre os seres vivos e o ambiente ao qual eles se encontram. Vimos também que estuda as espécies, as populações, as comunidades, então nada mais, nada menos justo do que eu saber, né, e conhecer aí quem são populações e quem são comunidades. Então, quem são as populações, professor? Conjunto de indivíduos da mesma espécie que vivem em uma determinada área ou que ocupa determinado local. Então você vai ter as populações vivendo em um mesmo local, sendo indivíduos da mesma espécie. Por exemplo, a população de humanos, a população de gatos, a população de cachorros e por aí vai, certo? E o que diferencia uma população de uma comunidade? Ora, as comunidades é o conjunto dessas populações, ou é o conjunto das diferentes populações que estão juntas em um determinado espaço, em um determinado local. Por exemplo, quando eu pego a população de humanos, a população de gatos e a população de cães, eu reúno em um local, eu construo ou eu tenho uma construção de uma comunidade. Dessa forma, você tem aí as comunidades, né, sendo formadas a partir das populações. E isso nós vimos lá naqueles mapas conceituais iniciais, onde você tem lá célula que forma tecido, tecido que forma órgão, que forma organismo, organismo que forma populações e populações que formam comunidades, certo? Então, esses conceitozinhos já é importante a gente estar levando eles desde o começo aqui até o final, porque você vai ver que você vai precisar deles, tá bom? Dando continuidade, mais dois conceitozinhos que são importantes a gente saber: a história do intraespecífico e interespecífico. Professor, o que é intraespecífico? Intra, você vai lembrar que intra é de dentro, então é específico de dentro. Então você vai lembrar que existem os indivíduos que ocorre uma relação que é dentro da mesma espécie. Quando é dentro da mesma espécie, eu vou chamar de intraespecífico. É a relação que ocorre entre indivíduos da mesma espécie. E interespecífico é o tipo de relação que ocorre entre indivíduos de espécies diferentes. Isso nós vamos ver no decorrer que existem relações que são intraespecíficas e relações que são interespecíficas, ou seja, ocorrem entre indivíduos da mesma espécie e ocorrem entre indivíduos de espécies diferentes. Vou exemplificar para você. Por exemplo, a competição. A competição ela pode ocorrer tanto entre indivíduos da mesma espécie como entre indivíduos de espécies diferentes. Isso nós vamos ver quando nós estivermos falando lá de competição lá na frente, ok? Alguma pergunta? Posso dar continuidade? Pode. Beleza, então vamos para frente. Vamos lá para as características estruturais das comunidades, ou características estruturantes das comunidades. Bom, primeiro, para mim conhecer uma comunidade, o que é que eu preciso fazer ou saber? Primeiro, eu preciso identificar as diferentes espécies ou as diferentes populações
que compõe essa comunidade. Para quê? Para mim saber a quantidade de espécies que está presente ali naquele determinado local, naquele determinado habitat, certo? Então, identificar as espécies ou as populações é o primeiro passo, ou o primeiro fator estruturante para você poder conhecer uma comunidade de fato. Segundo, determinar a frequência relativa de determinada espécie para se conhecer a dominância numérica, ou seja, saber qual espécie dominante naquela comunidade. O que é essa frequência relativa? Isso aí existe uma forma de você calcular a frequência relativa daquele determinado animal naquela comunidade. Então, a gente vai falar disso aqui lá na frente quando estiver falando das taxas, certo? Não vamos adentrar agora. Mas é interessante saber disso aí, para você saber qual é aquela espécie que domina ou que existe mais dentro daquela comunidade. Por exemplo, você tem aí uma determinada comunidade X constituída de cães, lobos e alces, por exemplo. E aí você vê que existe uma dominância, por exemplo, dos cães. Por quê? Porque eles são animais mais fortes, tem a questão da competição, sobrevivem caçando ou fazendo a caça dos alces, por exemplo. Então, tudo isso gera porque eles são ou vão ser uma espécie dominante naquela comunidade. Então, você vai ver que tem como eu calcular isso aí. Então, a gente vai ver isso mais à frente, tá bom? E, logicamente, por último, calcular a diversidade biológica das espécies da comunidade, ou seja, conhecer a biodiversidade. Professor, e tem como eu calcular essa biodiversidade dentro de uma comunidade? Sim. Por exemplo, a partir da dominância relativa, você pode saber qual o tipo de biodiversidade ou qual a quantidade de animais predomina dentro daquela comunidade. Então, a partir daí, eu consigo calcular a questão da biodiversidade. Beleza? Então, esses aí são os fatores estruturantes de uma comunidade. Identificar as espécies, determinar a frequência relativa da espécie dominante e calcular a biodiversidade daquela comunidade. Tudo bem? Indo para frente aí. A dinâmica das comunidades e sucessão ecológica. Bom, então para a gente conhecer aí as comunidades, saber como elas são formadas, primeiro a gente precisa entender um processo chamado sucessão ecológica. Professor, o que é essa sucessão ecológica? De maneira simples e singela, é a mudança que acontece dentro de um ambiente. Pronto. É a mudança que vai acontecer dentro de um ambiente, levando algum tempo, ou ocorrendo em um tempo, e levando ou passando por alguns estágios. Aí nós vamos ver quais são esses estágios e como ela ocorre. Então, sucessão ecológica ali, no conceito, vai dizer para a gente que é o quê? A sucessão ecológica é o processo gradual de mudanças da estrutura e composição de uma comunidade, ou seja, você vai ver que são as mudanças que acontecem dentro de uma comunidade ao longo do tempo. Representa um processo ordenado de mudanças no ecossistema, incluindo alterações no ambiente físico pela comunidade biológica até alcançar a fase clímax. Professor, o que é essa fase de clímax? É a comunidade quando ela se torna estável. Então a gente vai ver que ela vai passar por alguns estágios e logicamente você vai ter dois tipos de sucessão. Sucessão ecológica primária e sucessão ecológica secundária, tá bom? Indo aí para frente um pouquinho. Então nós temos aí a sucessão ecológica primária. Como é que ela acontece? Ora, o nome já é bem sugestivo. Primária vem de início, primeira. Então é o início da colonização em locais que reúnem ou que reúnem condições desfavoráveis. Desculpa, ali faltou o des, tá? Faltou o des bem que é assim, tá bom? Mas reúne condições desfavoráveis. Por exemplo, locais rochosos, dunas de areia e locais onde existe lava solidificada. Ou seja, aqueles locais ali seriam locais onde você geralmente inicia a colonização de um ambiente, mas você não tem a presença ainda de seres vivos por não ter as condições necessárias para esses determinados seres vivos. Por exemplo, nenhum ser vivo ele vai depender ou vai sobreviver em rocha, a não ser alguns tipos de bactérias. Então, você não tem a presença ainda daquela quantidade exorbitante de diversidade, ou seja, de seres vivos. Já na sucessão secundária, é uma área que já foi anteriormente habitada e que vai passar por um processo de transformação, onde vai entrar novos seres. Aí ele vai dizer ali para nós, tem início uma área anteriormente ocupada por outras comunidades. Exemplo,
terras de cultura abandonada, campos arados ou florestas recém-derrubadas. Ou seja, a sucessão secundária, ela acontece em locais onde já foram ou já teve uma habitação, já teve algum ser vivo, ou já existiu, por exemplo, um campo, onde há uma intermediária de indivíduos que você já teve aqueles indivíduos ali e que vai se renovar o ambiente. Então, você tem aí a sucessão ecológica secundária. Perfeito? Alguém queria perguntar alguma coisa? Não? Então, continuando. Vendo aqui embaixo, a sucessão ecológica ela vai acontecer em 3 fases ou estágios. Né? Essas fases ou estágios elas vão se seguir até chegar na fase de clímax, que é o último estágio, tá bom? Nós temos aí o estágio de Ekese, que é a comunidade pioneira, que entra lá dentro da sucessão primária, certo? Então você tem aí nessa comunidade pioneira as gramíneas e alguns insetos, né, inicialmente para se introduzirem naquele local e começarem a iniciarem o processo de sucessão ecológica. Tenho aí a fase seral, que é uma fase chamada fase intermediária, onde você tem uma comunidade intermediária já constituída de plantas arbustivas de plantas de pequeno porte, né? Então você já tem aí possivelmente plantas e animais de pequeno porte nesse seral ou nessa fase de seral. Temos aí então até chegar à última fase dentro da sucessão ecológica, que é a fase de clímax, né? Que é a comunidade já estabilizada. Então, quando uma determinada comunidade chega ao seu clímax, quer dizer que ela já está uma comunidade estabilizada e você tem aí uma grande biodiversidade, ou também chamada de biomassa. Né? Então você vai ver que há uma comunidade estabilizada em clímax, ela apresenta uma grande biomassa. Então esses processozinhos ou esses estágios, eles compreendem aí a sucessão ecológica. Então o que é sucessão ecológica? É a mudança que ocorre em um ambiente através do tempo, transformando esse ambiente ou levando à sua transformação. Ele vai passar por alguns estágios, que é, no caso, o estágio de Ekese, ou Ecese, estágio seral e estágio clímax. Classificando cada um, Ecese seria o que? O estágio inicial, seral seria o estágio intermediário, clímax seria o estágio final ou o estágio da comunidade estabilizada, perfeito? Além disso, eu tenho 2 tipos de sucessão ecológica, a primária e a secundária. Primária, que é o início da colonização, e secundária, que já é uma fase ou uma comunidade que já foi anteriormente habitada. Perfeito? Dúvidas, perguntas? Posso para frente? Pode ir. Pronto, perfeito. Então vamos lá. Bom, aí aqui só para exemplificar como é que seria ou como ocorreriam os processos. Você tem aqui uma sucessão ecológica do tipo primária, aqui nesse início, né, onde eu vou passar o mouse em cima, tá aqui bem aqui assim. Aqui você tem o processo de sucessão ecológica secundária, onde já existiria um campo e ele posteriormente foi habitado. E aqui você tem basicamente como seriam os processos ou as fases desse estágio ou os estágios de sucessão ecológica, né? Ecese, séries e o clímax, certo? Então você tem aí as fases que você iria suceder à sucessão ecológica, só para a gente fixar aí como seria. Ali você tem um estágio rochoso, onde ele vai passando por algumas transformações até se tornar, né, uma comunidade clímax. Aqui você teria um campo, onde ele também vai passando por transformações até transformar-se numa floresta. E lá embaixo eu tenho só as transformações aí de fases, né, passagem de fases aí da sucessão ecológica. Perfeito? Dúvidas, questionamentos sobre sucessão ecológica? Nada, né? Posso ir para frente? Então, bora lá. Então, vamos ver aqui as interações que ocorrem entre as populações de uma comunidade. Professor, quais são essas interações? Ora, nós já vimos lá na frente que são as interações intraespecíficas e interespecíficas. Só que agora nós vamos ver como são ou quais são essas interações chamadas intraespecíficas e quais são essas interações chamadas interespecíficas. Que elas podem ser do tipo harmônica,
intraespecífica harmônica, que ocorre dentro da mesma espécie e que gera um tipo de harmonia. Professor, o que é essa harmonia? Está todo mundo em paz, está todo mundo bem, está todo mundo ganhando alguma coisa, recebendo algo em troca. Então nós vamos ver que nós vamos ter dois tipos de relação intraespecífica harmônica, as sociedades e as colônias. E nós temos também as relações intraespecíficas desarmônicas, que no caso aí nós temos a competição e o canibalismo. Oi, diga. Eu tenho uma dúvida. Por exemplo, o caso do peixe palhaço e da anêmona. Só no caso que se beneficia, eu acho que é o peixe palhaço. Porque, tipo, ele fica nas anêmonas e as anêmonas protegem ele. Só que, tipo, não necessariamente o peixe rei eu vou trazer aqui os adubos pra planta. Não, ele não faz necessariamente alguma coisa pra ajudar a planta. Mas não é um parasitismo também. Uhum. Nós vamos ver vamos falar já já sobre a história do peixe palhaço e das anêmonas do mar. Ele vai se enquadrar em um tipo de relação, certo? Nós vamos ver aqui qual é. Você vai entender que existem muitas relações que elas são parecidas, então vai depender de como vai ser a abordagem, ou seja, de como vai lhe abordar para saber qual o tipo de relação que ele está perguntando para você, se é intraespecífica, se é interespecífica, se é harmônica, desarmônica, se é nula, ou seja, não há benefício para ambas as partes, ou se só uma parte se beneficia e a outra não recebe, certo? Então nós vamos ver tudo isso aí, tá bom? Mas de antemão, só para a gente ir logo conhecendo. Intraespecífica harmônica é aquela que está todo mundo de boa. Intraespecífica desarmônica vai haver o quê? Uma briga, né? Então alguém vai sair perdendo ou ambas as partes vão sair perdendo. Então ali nas harmônicas nós temos sociedades e colônias e nas desarmônicas nós temos a competição e o canibalismo, certo? E nós temos também as interespecíficas, intraespecíficas dentro da mesma espécie e interespecíficas em espécies diferentes. Aí nós vamos ter as também que são harmônicas e vamos ter as que são desarmônicas. Quem são as interespecíficas harmônicas? Nós temos aí mutualismo, protocooperação, inquilinismo, comensalismo. Nós vamos ver que elas se diferenciam por algum pequeno detalhezinho. E nós temos as desarmônicas, que são o amensalismo, predatismo, parasitismo e a competição. Opa, professor, competição também entra aí na desarmônica interespecífica? Sim, porque você pode ter espécies diferentes também competindo por espaço e por alimento. Olha só que interessante. Perfeito? Então vamos para elas aqui, vamos ver cada uma delas aqui especificamente. Vamos lá? Bora lá. Relação harmônica intraespecífica do tipo sociedade. Quem são as sociedades? Geralmente são associações entre indivíduos da mesma espécie organizados de um modo cooperativo. São os indivíduos que cooperam entre si e dividem os trabalhos, né? Ou dividem as tarefas dentro da sociedade. E que não são ligados anatomicamente. O que é isso? Cada indivíduo ele vive separadamente um do outro, ou seja, cada formiguinha vive separado um do outro, cada abelhazinha vive separado uma da outra, cada cupizinho vive separado um do outro. Então, os exemplos mais comuns que nós temos de sociedade, as formigas, as abelhas, os cardumes de peixes, né? Os indivíduos que vivem em manadas. Então, você tem aí todos esses indivíduos formando aí basicamente as sociedades. E logicamente lembrar que eles não são unidos anatomicamente, ou seja, não existe uma ligação física entre esses indivíduos. Eles são ligados a partir somente de uma sociedade, uma ligação onde eles cooperam uns com os outros. É uma relação totalmente harmônica. Todo mundo sai ganhando nessa história. Beleza? Temos aí a outra relação harmônica intraespecífica do tipo colônia. Ela já é diferente da sociedade. As colônias são associações harmônicas entre indivíduos de uma mesma espécie. Porém, com um detalhe, eles são ligados fisicamente, ou seja, são interligados fisicamente. Como exemplo, nós temos aí as colônias de corais, alguns crustáceos, e nós temos também as caravelas, né, que são ligações entre indivíduos de mesma espécie que ambos saem aí ganhando nesse tipo de cooperação, ou seja, as colônias elas são diferentes das sociedades porque os indivíduos estão interligados anatomicamente.
Essa é uma diferença básica entre eles aí. Por quê? Porque você vai ver que os corais, quando eles se ligam aí, ou as colônias de corais, eles se ligam a, por exemplo, a anêmonas ou a outros indivíduos, uma forma de utilizar-se como proteção, né? Os corais, apesar de serem rígidos e constituídos de calcário, né, também às vezes precisam dessa proteção. E as anêmonas do mar, por apresentar células urticantes que queimam, acabam se unindo a eles para gerar essa proteção a mais. A questão das caravelas também são duas estruturas que se unem para formar as caravelas, né? Uma estrutura maior que forma como se fosse uma cabeça, vamos dizer assim, porque não existe cabeça, né? Um animal salenterado, ele não tem cabeça, mas que se une a outras estruturas, que no caso aí são essas, como eu vou chamar, como se fossem pelos, pílens, flagelos, né? Vamos dizer assim, que se unem aí a essa parte e formam uma espécie de bolha, que eles se reúnem, onde você vai ter a parte que é urticante, né, que tem células urticantes, que também serve para a sua proteção, e a outra parte que captura alimento. Então, ambas as partes se beneficiam, formando aí uma relação também harmônica do tipo intraespecífico, porque é dos indivíduos de mesma espécie. Certo? Então nós temos aí essas duas relações que são harmônicas, intraespecíficas. E aí vamos aqui para as relações que são desarmônicas, que ocorrem dentro da mesma espécie. Nós temos aí dois tipos, é o canibalismo e a competição. Ora, canibalismo ela vem daquele indivíduo que tem a intenção de capturar, matar e devorar, sendo que ele é da mesma espécie, né? A questão do canibalismo acontece muito com alguns insetos, né? Ou na maioria dos insetos. Você vai ver que pode ocorrer também nos ratos, peixes, nas aranhas é muito comum, onde a fêmea geralmente depois de copular com o macho, ela acaba matando o macho. Assim como também alguns insetos como gafanhotos, acontece muito após o ato sexual, eles acabam devorando o macho, as fêmeas acabam por devorar o macho, né? Então esse exemplo aí que nós temos é um exemplo de canibalismo, certo? E eu tenho também a competição, que pode ser entre indivíduos da mesma espécie, que é um tipo de interação em que os indivíduos competem com a mesma espécie por espaço, alimento e parceiros sexuais. Ou seja, no momento da cópula, né, eles vão estar brigando aí pela questão de estar ou serem atraídos pelas parceiras. Então você tem aí como relação dentro da mesma espécie sendo desarmônica, canibalismo. Por quê? Por que ela é desarmônica? Porque lá no canibalismo alguém vai sair perdendo. Por que na competição ela é desarmônica? Porque ou um indivíduo vai perder ou ambos vão perder, porque ambos vão sair feridos. Então é uma relação onde os dois indivíduos acabam perdendo alguma coisa. Por isso chamada relação desarmônica. Perfeito? Tudo bem? Posso ir para frente? Pode. Beleza, então vamos lá. Tem também agora as relações harmônicas interespecíficas. Interespecíficas que são entre espécies diferentes. Vamos lá, eu tenho aí a primeira, que é o mutualismo. Professor, o que é o mutualismo? É a associação entre indivíduos de espécies diferentes, nas quais ambos se beneficiam. Lógico, é uma associação também obrigatória, ou seja, esses indivíduos eles se obrigam a viver com esses outros para poder sobreviver. Esse tipo de associação é tão íntima que a sobrevivência dos seres que formam se torna impossível quando são separados, ou seja, é uma relação obrigatória. Então, mutualismo é uma relação obrigatória onde os seres precisam sobreviver juntos. Eu coloquei aí dois exemplos aí, que são os líquens e, no caso, as micorrizas. Os líquens são associações entre fungos e algas, e as micorrizas são associações entre fungos e raízes de plantas. Qual a finalidade deles se unirem aí? Ora, logicamente, é compartilhar benefícios. Os líquens e as algas é fazer o compartilhamento aí, por exemplo. Como as algas são autotróficas, os líquens se aproveitam delas para produzir nutrientes, enquanto os líquens geram proteção para as algas. Então, é uma relação benéfica para ambos. Então, ambos saem ganhando. Nas micorrizas, da mesma forma.
Os fungos acabam por proteger as raízes das plantas e as raízes da planta acabam trazendo água e nutrientes para eles. Então é uma relação benéfica. Professor, existem outros exemplos de mutualismo? Sim, N exemplos aí que nós poderíamos citar. Questão do cupim e o protozoário que vive dentro do organismo dele, o boi e as bactérias que vivem dentro do seu organismo para fazer a ruminação ou fazer a digestão da celulose. Então, existem vários exemplos aí, o homem e os lactobacilos no seu organismo. Então, existem vários exemplos aí de relações mutualísticas. Mas por que mutualismo? Porque o mutualismo ele é uma relação obrigatória. Então, ambos saem ganhando, mas eles são obrigados a viver juntos. Perfeito? Indo para frente. É mais uma relação harmônica. A protocooperação, para você não confundir com mutualismo, ela é diferente. Ela também é harmônica, porém ela tem um detalhe. Os indivíduos eles podem sobreviver separadamente, ou seja, eles podem viver ou sobreviver isoladamente. Então, protocooperação, simplesmente cooperação, é a associação entre os indivíduos de espécies diferentes em que ambos se beneficiam, mas cuja coexistência não é obrigatória, ou seja, eles não precisam viver juntos, ou seja, eles não são obrigados a viver juntos para poder cooperar um com o outro. Exemplo de cooperação que nós vamos ter, o protocooperação, existe aí o paguro e a eremita, que é esse indivíduo aí que está no meio, as anêmonas do mar, e as anêmonas do mar, né, que vivem sobre ele. Você tem aí o pássaro anu e certos mamíferos, no caso aí o boi, e você tem aí o pássaro palito e os crocodilos, né, que geralmente são relações aí que são independentes, ou seja, quando o pássaro palito precisa se alimentar de outras ou de outro tipo de alimentação, ele vai em busca dela, não necessariamente ele precisa comer os restos que ficam, né, entre os dentes do crocodilo. Então você tem aí algumas relações que não são obrigatórias, diferente do mutualismo. Isso é o que diferencia mutualismo de protocooperação. Perfeito? Indo para frente. Aí eu tenho a relação harmônica interespecífica chamada de inclinismo, que aqui entra lá onde você perguntou, David. É a associação entre indivíduos de espécies diferentes, em que um deles procura abrigo ou suporte no corpo do outro sem prejudicá-lo, ou seja, para um é nula, mas para o outro é benéfico. Desta pode não haver cessão de alimentos ao inquilino. Como exemplo de inclinismo, vamos destacar as associações entre orquídeas e bromélias, né, com troncos de árvores, ou ainda o peixe palhaço e a anêmona do mar. Você vê que a questão do inclinismo aqui, que eu falo do peixe palhaço, ele pode se encaixar também em outro ou em outros tipos de associação, certo? Mas se você for observar, ela está mais relacionada à questão do inclinismo. Por quê? O peixe palhaço, por ele conseguir proteção da anêmona, ele vai e vive no meio dela, né? Como ele não, na sua pele, ele não consegue sentir essa urticária que elas causam, então ele vive em meio a elas. É uma forma dele se beneficiar, mas isso não quer dizer que ele cause nenhum mal a essas anêmonas. Então, esse é o sentido de eu classificar a questão do inclinismo. O indivíduo vai se aproveitar do outro, mas não vai causar nenhum mal a ele. Ou seja, uma relação que para um é benéfica, mas que para o outro independe dele viver lá ou não, certo? Tudo bem? Tranquilo, David? Sim. Entendeu por quê? Sim. Pronto, perfeito. Ótimo. Indo para frente. Temos aí também o comensalismo. Professor, o que é uma coisa comensal, né? Então, uma coisa que é comum. Só que existe a questão do comensalismo muito parecido com o inclinismo, só que ela se difere em outro detalhe. É a associação entre os indivíduos de espécies diferentes, na qual um deles aproveita os restos alimentares do outro sem prejudicá-lo, ou seja, ele vai se aproveitar daquele momento que o indivíduo não esteja, ou do seu resto de alimento, e ele não vai causar nenhum prejuízo, ou seja, ele é simplesmente um aproveitador. O animal que aproveita os restos alimentares é denominado, mas os mais comuns que você pode ver, e que ocorre muito em questões de perguntas, entre outros, é o que ocorre entre a rêmora e o tubarão, e entre os leões e as hienas, né? Os leões, quando eles se alimentam, deixam a carcaça lá, as hienas elas tendem por e posteriormente a se alimentar desse resto alimentar que os leões deixaram. Então,
A não ser também que pode ser que às vezes elas entrem em conflito, então vai haver uma competição. Então nós temos aí vários exemplos aí da questão do comensalismo. Os mais comuns é o tubarão e a rêmora, e você tem aí um exemplo extra que são os leões e as hienas, certo? Então só para a gente complementar aí, tá? Dúvidas, perguntas? Mas dando continuidade, como eu parei aqui em comensalismo, né? A gente vai dar continuidade aí para frente. Outras relações, tá? Outro tipo de relação interespecífica agora são as desarmônicas. Professor, por que é desarmônica? Ora, porque vai haver briga e alguém vai sair perdendo dentro dessa relação. Nós temos aqui o amensalismo, né? Que é um tipo de relação onde o indivíduo acaba por inibir o outro ou atrapalhar o crescimento do outro, né? É um exemplo aí que nós temos a questão dos fungos e as bactérias, onde os fungos inibem o crescimento das bactérias. A partir daí foi feito ou criou-se, por exemplo, o que nós conhecemos hoje como penicilina, né, um antibiótico que é muito usado, ou foi muito usado, e a partir daí foi criando-se outros tipos de antibiótico, tá bom? Então, o amensalismo é uma relação onde o indivíduo inibe o crescimento do outro, ou inibe que ele cresça, ou atrapalhe o desenvolvimento do outro. Então, você tem aí o exemplo de amensalismo. Posso usar como exemplo também, por exemplo, as gramíneas que são pisadas por animais de grande porte, como exemplo o elefante, também seria um exemplo de amensalismo, certo? E, como eu disse para você, existe a competição que é dentro da mesma espécie e a competição que é em espécies ou entre espécies diferentes, que é a associação desarmônica entre indivíduos de espécies diferentes, que geralmente envolve uma disputa por alimento e espaço. Um exemplo aí que eu coloquei para você foi o urubu e a hiena. Os urubus e as hienas, ambos são comedores de carniça, então eles vão acabar, né, competindo entre si por aquele alimento, ou aqueles restos alimentares que tiverem, e também, logicamente, por espaço. Então, só para você entender que existe a competição entre indivíduos da mesma espécie e entre indivíduos de espécies diferentes. Só lembrar que entre a mesma espécie, a competição ela ocorre por espaço, alimento e parceiros sexuais, enquanto a competição entre indivíduos de espécies diferentes ocorre por alimento e espaço, tá bom? É só lembrar disso aí, tá? E mais duas relações que são desarmônicas é o predatismo e o parasitismo. Por que elas são desarmônicas? Sempre frisando, porque esses indivíduos ou algum dos indivíduos vai sair perdendo dentro da relação. Predatismo é a relação de predação do indivíduo, ou seja, você tem um predador e uma presa, onde o indivíduo ataca, mata e devora o outro, que é de espécie diferente. A morte da presa pode ocorrer antes ou durante a sua ingestão. Um exemplo aí que eu coloquei para você é o leão quando ele caça aí, por exemplo, uma zebra ou um animal qualquer que seja, né? Então é um exemplo de predação. Parasitismo é quando o indivíduo acaba por parasitar o outro e se aproveitar dele, prejudicando, no caso aí, né, é uma associação entre indivíduos de espécie na qual um vive às custas do outro, prejudicando esse indivíduo. É um exemplo muito comum que nós temos de parasita, que inclusive acontece na espécie humana, né, é a lombriga, tá aí o Ascaris lumbricoides, que vai causar, né, a chamada ascaridíase, né, prejudicando, no caso, o hospedeiro. No caso aí, a lombriga parasita o homem e parasita outros animais também, tá certo? Predatismo e parasitismo, então, são relações desarmônicas interespecíficas, desculpa, tá bom? Dando continuidade, galera, alguma dúvida, alguma pergunta? Querem voltar em alguma relação? Querem fazer alguma pergunta? Aparentemente não. Aparentemente não ficou claro a questão das relações intraespecífica, interespecífica. Profe, existe algum tipo de relação que é tipo intermediária? Tipo, às vezes ela é intra e outras vezes ela tipo uma que não se beneficia os dois. Tipo, às vezes sim e às vezes não. Que não se Existe algum beneficia tipo os dois? Sim, a competição. A competição da mesma espécie, os indivíduos ambos podem se beneficiar ou ambos podem se prejudicar. Por exemplo, uma briga entre dois leões. Logicamente,
eles vão se machucar, então é uma relação que não é benéfica para um nem para outro, mas que acontece naturalmente na natureza. Ou um pode matar o outro, então você percebe que são relações do tipo que elas podem acontecer, mas que ao mesmo tempo podem causar prejuízo para ambas as espécies, certo? A competição é um exemplo disso, mas todas as demais, alguém vai ganhar, alguém vai perder, ou ambos vão ganhar, certo? Nunca tem essa questão do intermediário, tá bom? Entendi, valeu. Mais alguém? Pessoal, então, obrigado, né, pela presença. Desejar a todos um ótimo dia de estudos e lembre-se, né, no meio da dificuldade é onde se encontra a oportunidade, onde encontra-se a oportunidade.